eu nasci morta, mas Deus se deu ao trabalho de soprar de novo. E minha mãe falece na mesa, mas ela infelizmente não resiste. O sonho da minha mãe era ter uma menina. Ela chega no hospital, eu tô sentada, né? Eu nasci pelas pernas, cordão enrolado no pescoço, uma complicação. E minha mãe falece na mesa, precisa ser reanimada. E nisso, quando eu nasci morta, sem nenhum sinal de vida aparente, mas Deus se deu ao trabalho de soprar de novo. E com isso, minha mãe volta depois, passa um tempinho, ela fica em estado grave, mas ela infelizmente não resiste, parte no mesmo dia com 21 anos de idade. Então ela vai embora muito jovem, eu fico internada por 3 meses, e quando chega o dia da minha alta, meu pai vai pra casa, e aí ele encontra com a minha tia, que é a esposa do irmão dele. E ela olha pra ele e pergunta, cadê a menina, né? E ele fala, ela vai ficar no hospital. Ele realmente me deixa pra adoção. E a minha tia se torna minha mãe. O meu pai, ele me culpou pela morte da minha mãe. Se você não tivesse nascido, ela não teria morrido. E meu pai, ele tinha muito problema com o alcoolismo. Então, quando minha mãe partiu, ele decidiu partir também. E com 13 anos, ele lembrou do meu aniversário pela primeira vez. E ele me deu parabéns. E aí ele falou assim, me pede qualquer coisa. E eu falei assim, eu só queria que você fosse meu pai. E ele falou assim, tá bom. E eu jogava futsal, e aí naquela semana ele foi no meu treino, ele foi me buscar na escola. A gente tomou refrigerante de laranja sentado na calçada, a gente comeu bolo de cenoura, eu descobri que era o favorito dele e o meu também. Então eu conheci meu pai, cara, eu tive meu pai por uma semana. Ele realmente me deu o presente que ele prometeu. Mas no outro sábado ele teve uma recaída, ele bebeu em um dia tudo que ele não tinha bebido em uma semana. E ele me chamou num domingo de manhã, na casa dele, era no mesmo quintal, e ele me chamou e ele pediu colo. E ele deitou no meu colo e ele falou assim, eu acho que agora eu posso dizer. E eu perguntei o que, ele falou, eu te amo. E eu fiquei em silêncio, eu não sabia o que responder. E ele falou assim, eu entendo o seu silêncio, porque eu passei 13 anos calado. E aí eu vi que o lábio dele estava roxo, ele estava gelado. E eu cobri meu pai, eu consigo entender que me deixar no hospital foi a maior prova de amor que meu pai poderia ter me dado. Porque tudo que ele tinha ali era raiva, luto, dor, ausência. Ele tinha tudo que eu não precisava. E todas as vezes que ele me culpou, na verdade, era um ato de desespero dele de tentar entender o que aconteceu. Eu consegui entender que não foi só eu que perdi a minha mãe. Ele também perdeu o amor da vida dele. E a gente se encontrava numa mesma dor. A minha mãe Helena, ela me amou de um jeito, cara, que aceitar a condenação num determinado momento passou a não ser mais uma opção. E os meus pais, eles não foram... Eles tiveram pouquíssimo estudo, assim. E eles falavam que a única forma de eu ter um futuro diferente seria estudando. Eu estudei. Eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a terminar uma graduação. E depois comecei a voltar a minha formação para esse fundo social mesmo. Já que eu fui resgatada tantas vezes, por que não resgatar? Eu escrevi um projeto chamado Água é pra Todos, que me levou a escavar um poço no sul do deserto do Saara, num país chamado Burkina Faso. E chegando lá, a gente escavou um poço, a gente construiu 25 hortas, a gente conseguiu alcançar 1.500 pessoas, calçando os pés das crianças, levando acesso à saúde. E nasce o Instituto Juntos Brasil. Juntos porque caminhar junto faz toda a diferença. E Brasil porque eu me reencontrei no caminho de volta para casa. Eu tive a oportunidade de, aos 29 anos, ser listada pela Forbes como uma Under 30. Então, eu estou entre as principais lideranças de impacto do mundo. E é muito legal que eu escrevi um livro, né? Ele se chama Quando o Simples se Torna Extraordinário. E eu procurei pela família da minha mãe, 29 anos depois. E eles me contaram que quando ela ia pro trabalho, ela voltava pegando doações de alimentos e roupas e ela distribuía para as famílias que moravam ali no entorno, sabe? Até ela chegar em casa. E ela conversava com o primo dela e ela falava assim, cara, eu tenho 2 grandes sonhos na vida. Um deles é ter uma menina e o outro é ter uma ONG para ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. E hoje eu sou a menina da minha mãe que tem uma ONG. Então, de alguma forma eu pude realizar aquilo que ela não teve tempo de fazer, sendo maior